quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Olá pessoal, meu cordial bom dia a todos vocês. Que todos fiquem à vontade e vamos despertar a nossa consciência para acolher o de melhor que o palestrante Rafael hoje vai me substituir devido às consequências do nosso dia a dia, né? E que vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, dar boas-vindas àqueles que nos acompanham e Vossa Mãe Santíssima acolha cada um com o seu grande amor. Que a paz e o amor nos renove as nossas consciências, nos acalenta a nossa dor e nos aceita aqueles que partiram, pedindo por todos aqueles que deixaram esse plano em busca da sua própria libertação e se colocar em prática o amor divino de vosso coração, lembrando daquele ente mais querido nesse momento e oferecendo de nossas entranhas, de nosso amor, da nossa paz interior, para que ele possa encontrar a sua caminhada evolutiva. Que Jesus nos torne a abençoar a cada um, nos direcionando na nossa reforma, no nosso entendimento, na nossa compreensão. E o divino amor nos expressa a cada momento, dizendo graças a Deus. Vou ler um minuto de sabedoria, depois de unidade vai ler o Evangelho. Não desanime, não pare no primeiro degrau da sessão. Se há dúvida, o assaltar, se há dúvida, o assaltar, se a tristeza bater a sua porta, se a calúnia ferir, erga a sua cabeça corajosamente e contemple o céu iluminado e tranquilo. Embora recoberto de nuvens, você sabe que elas passarão e o céu voltará a brilhar. Siga em frente, que todas as nuvens da existência também hão de passar e voltará a brilhar o sol da alegria. Minuto de sabedoria, graças a Deus. Agora eu vou passar para Isaías ler o Evangelho. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade e acompanhado de todos os anjos, ele se assentará sobre o trono de sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, irá separar os homens uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai. Possui um rei que vos foi preparado desde a fundação do mundo.
Pois eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, precisei de abrigo e me abrigastes, tive nu e me vestiste, tive doente e me visitaste, preso e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vi com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vemos sem abrigo e te abrigamos, ou sem vestes e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e viemos visitar-te? E o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo que quantas vezes o fizestes a um desses meus irmãos pequenininhos, foi a mim que fizestes. Em seguida, dirá àqueles que estarão à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de abrigo e não abrigastes, tive nu e não me vestiste, doente e preso e não viestes visitar-me. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando nós te vimos de fome, ter fome, sede ou sem abrigo, sem vestes, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo que quantas vezes vos deixastes de dar a essas assistências a um desses pequeninos, foi a mim que deixastes de dar. E estes irão ao suplício eterno, e os justos à vida eterna. Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Graças a Deus. E agora vamos passar a palavra para Rafael Sena, né, trazendo sobre os espiritismos. Fique à vontade, meu irmão. Bom dia a todos. Ainda tem uma vaga. Quem tiver com internet, tem uma vaga aqui ainda. Quem tiver internet, aponta aqui para o QR Code. Alguém mais vai tentar? Posso começar? Tem uma vaga. Enquanto essa pessoa vai conectando, primeiro eu queria dizer que isso é uma experiência, tá? Hoje não é palestra, hoje é um quiz. Quiz é um jogo de perguntas e respostas. Eu vou trazer aqui a pergunta e vão aparecer 4 alternativas. Conforme nós vamos respondendo, a gente vai discutir sobre a temática. Tudo bem? São 15 perguntas. Não sei se eu consigo chegar nas 15, mas vamos discutir muita coisa aqui sobre espiritismo. Tá certo? Deu certo? Mas Pedro Rony está aqui. Tá lá, o primeiro. Ó. Então, vamos começar. Espero que gostem e divirtam-se também. Primeiro, qual é o livro que trata dos princípios da doutrina espírita? Eu vou tratar assim, tá? Vermelho, azul, verde e amarelo. Quem está com o celular na mão marca pela cor e pela figura, tá? Vermelho, livro dos espíritos. Azul, livro dos médiuns. Amarelo, o que é espiritismo. E verde, o céu e o inferno. Repetindo, qual o livro que trata dos princípios da doutrina espírita? Vermelho, azul, amarelo ou verde? O que vocês acham? Verde?
Vermelho. Eu vou esperar os 9 responderem aqui. Falta um. Alguém está esperando a resposta. Pronto. A maioria botou aqui como sendo o que é Espiritismo. Resposta: Livro dos Espíritos. Esse é a nossa obra base. É o Livro dos Espíritos. Nós temos as 5 obras básicas, chamado Pentateuco. Na ordem, nós temos Livro dos Espíritos, depois Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que irá entender um pedaço, depois o Céu e o Inferno, e depois a Gênese. Essa forma a chamado Pentateuco. São livros de Allan Kardec. Tá certo? Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Tá? Hoje é um pouco diferente. Tá bom? Vamos para a próxima. Fenômeno que serve de ponto de partida para o Espiritismo. Como é que começou o Espiritismo? Como foi isso? Começou vermelho, mesas girantes. Azul começou com a psicografia. Amarelo começou com os fenômenos de Poltergeist. Ou verde começou com o fenômeno da vidência. Como é que começou o Espiritismo? Que cá estamos nós praticando e seguindo. O que é psicografia? Vamos comentar. Estou esperando a pessoa responder aqui. Faltam 2. Falta 1. Opa, tá aí, marcando. 6 pessoas marcaram. Grande maioria mesas girantes. Resposta: mesas girantes. Como foi que começou o Espiritismo? Lá na Europa, pelo ano de 1850, por ali, existia na época, um espetáculo chamado Mesas Girantes. A grande nobreza se reunia em espetáculos para visualizar o quê? Lá existiam mesinhas relativamente pequenas, em que as pessoas colocavam a mão e essa mesa, ela respondia perguntas. Ela levantava, ela girava, as mesinhas, elas literalmente faziam grandes espetáculos. E só com a pessoa colocando a mão. E Kardec, que na época, pedagogo, cientista da época, ele estava sendo muito repercutido essa temática. E ele foi chamado para assistir. Kardec foi lá, no intuito não de gostar ou visualizar o espetáculo, não, ele era totalmente cético. Ele foi no sentido de cientista, de investigar aquele fenômeno das mesas girantes. Ora, como é que a mesa levita? Como é que a mesa responde perguntas? Kardec já era magnetizador, ele tinha um pouco do pensamento que, não, aquilo é magnetismo. Aí ele foi lá nesse espetáculo, convidado também por outro magnetizador, e ele achou interessante que, olha, como é que a mesa consegue responder perguntas? Ele investigou, procurou, e para quem assistiu o filme, viu que ele também encontrou várias faces. Alguns realmente eram fáceis. Ora, se dava dinheiro o fenômeno, por que não? Mas também ele percebeu que alguns eram verdadeiros. Como a mesa conseguia responder perguntas? Ora, então ali tem algum tipo de inteligência. De onde é que vem? Vamos investigar. Ele, como cientista, foi procurar a resposta. Então aí, a partir desse fenômeno, começou Kardec a investigar e ter o primeiro contato com os espíritos. Respondendo a pergunta, psicografia, o que é isso? É um tipo de mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade, como o próprio diz, é mediar. É a conexão entre o lado espiritual e o lado físico. Quem faz essa conexão? São chamados médiums. A psicografia é a mediunidade da escrita. Tá? Isso é psicografia.
Fenômeno de poltergeist, isso foi um fenômeno na época de Kardec, que estava ligado a aparecimentos de espíritos. Tá? Vidência também é um tipo de mediunidade. O dom de ver os espíritos. Tá? Cuidado que, quando a gente fala de vidência, muitos associam ver o futuro. Não é assim? Eu vou chamar de premonição. Tá? Vidência é o dom de ver os espíritos. Se eu estou aqui, falando com vocês, aqui eu vejo o espírito passando, eu tenho o dom da vidência. E tem um termo semelhante que é chamado clarividência. Qual a diferença de vidência e clarividência? A vidência tem a noção de ver. A clarividência vai muito além disso. A clarividência, o médium que tem clarividência, ele consegue visualizar coisas minúsculas. Um tumor, consegue visualizar a distância, ele consegue visualizar atrás da parede. Não é somente ver, tem muita coisa além do dom de ver. Tá? Claro significa além de ver claro. Tá? Próxima. Qual dos princípios abaixo não faz parte dos ensinamentos básicos da doutrina espírita segundo Allan Kardec? O que é que não faz parte da doutrina? Vermelho, imortalidade da alma. Azul, karma. Amarelo, pluralidade dos mundos habitados. Verde, comunicabilidade dos espíritos. Qual a resposta? Que não faz parte, tá? Já foi difícil, foi? Você me assim. Faltam 2. Falta 1. Opa! Karma. Muito bem, a maioria marcou karma. Resposta: karma. Oxi, karma não tem na doutrina espírita? Tem não. O que vocês acham? É porque o termo karma não é da doutrina espírita. Karma vem do hinduísmo, vem do budismo, vem das teorias orientais. Karma não é do espiritismo. Tá? A gente cita, né, ou chama isso aí de causa e consequência. Se você faz, alguma reação tem-se por aquilo que você fez. Quando a gente fala de karma, essa linguagem é bem mais antiga do que o espiritismo. É o mesmo princípio. Só que sempre se associa karma a coisa ruim. Tá? A palavra karma está mais associada a coisas ruins. Mas, de maneira geral, para nós aqui, é a chamada causa e consequência. Né? É ação e reação, como queira chamar. Se eu fiz uma ação, seja boa ou seja ruim, ela retorna de alguma forma. Tudo bem? Tudo bem. Os demais, imortalidade da alma. Nós acreditamos que sim, somos seres imortais, que estamos vivenciando uma experiência aqui na Terra. Daí eu já passo para o segundo. Pluralidade dos mundos habitados. Nós acreditamos que nós estamos na Terra. Nós já passamos por outros planetas, menos evoluídos que a Terra. E que vamos ainda futuramente passar a encarnar em planetas mais evoluídos. Acreditam nisso? Eu acredito. Confesso que foi a parte que mais me deixou mais uma pulga atrás da orelha quando eu comecei a ler sobre a doutrina. Mas sim, acredito com certeza. E o último, comunicabilidade dos espíritos. Como eu falei, a palavra médium é um mediador. Todo dia eu converso com espíritos. Então, comunicabilidade dos espíritos. Nós somos capazes de nos comunicar com os espíritos que estão em outro plano. Tudo bem? Próxima. E repito, qualquer dúvida pode comentar, tá? Perguntar. Reconhece o verdadeiro espírita. Reconhece o verdadeiro espírita. Como é que eu reconheço? Vermelho.
pela sua transformação moral e esforços. Amarelo, pela mediunidade. Azul, pelas obras que realiza. O verde, pela adesão intelectual aos postulados espíritas. O que vocês acham? Vermelho, azul, amarelo ou verde? Qual a cor? Resposta: vermelho, pela sua transformação moral e esforços. Um pouco mais cedo, na evangelioterapia, nós comentamos sobre a reforma íntima. Foi. Eu até comentei sobre a questão de subir o degrau. Cada degrau eu vou vencendo algum problema que eu tenho. Vencendo a mim mesmo. Né? Será que é fácil eu deixar um vício? Não é nada. Será que é fácil eu ser melhor do que eu era ontem? Assim, eu posso tentar, né? Mas é que é fácil mesmo, não é nada. A todo momento tem que estar me policiando, enfim, não é fácil, né? Então, eu tenho que me transformar moralmente, ser uma pessoa melhor. E ainda, tenho que me esforçar bastante para isso. Esse é o verdadeiro espírita. Tudo bem? Pelas obras que realiza. Não adianta eu fazer obra de caridade somente, só para demonstrar. Não é só isso não. Pela mediunidade, a mediunidade existe em qualquer lugar, não é só aqui que tem não. A mediunidade é para todos. Todos somos médiuns, segundo Kardec. Não é só no Espiritismo que tem mediunidade não. Pela adesão intelectual aos postulados espíritas. Se eu só estudo e não faço nada, eu não sou espírita não. Vai muito além disso. Tem que ter o crescimento moral, reforma íntima mais uma vez. Tá? Vamos para a próxima. Verdadeiro ou falso? Podemos dizer que a doutrina espírita é de Allan Kardec? Verdadeiro ou falso? A doutrina espírita é de Allan Kardec? Já que ele fez o Pentateuco, né, o livro dos Espíritos, a doutrina é dele. Essa é fácil. Falta um. Falso. 8 pessoas marcaram falso. É falso. O nome é doutrina espírita. Na verdade, a doutrina não é de Allan Kardec. A doutrina é dos espíritos. Tá? Como foi que Allan Kardec começou a escrever a doutrina espírita? O primeiro livro foi chamado Livro dos Espíritos. Ele conversava e dialogava com diversos médiuns, não só médiuns num lugar, ele procurava médiuns de várias cidades, de vários países, e correspondia por carta, para que um meio não influenciasse aquele médium. Ele pegava várias respostas de médiuns diferentes, de países diferentes, por correspondência, e ia associando aquelas que tinham significados comuns, como assim, aquelas que convergiam para a mesma resposta. E toda aquela que convergia para a mesma resposta, com um significado comum, ele lá colocava, anotava no Livro dos Espíritos. E assim começou. A primeira pergunta: o que é Deus? Causa suprema, inteligência primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Segunda, então, ou seja, ele pegava conhecimentos dos espíritos. Não é dele, ele só fez só não, né? Literalmente. Ele organizou a doutrina, mas é dos espíritos. Tá? Qual o primeiro livro publicado por Chico Xavier? Todos conhecem Chico Xavier? Chico Xavier
foi uma criatura fora da realidade, fora da curva, em termos de caridade, de resignação, de obras espíritas, psicografia se destacou, principalmente psicografia. Ele já tinha publicado mais de 400 obras, já se descobriu-se mais obras depois que ele foi. As anotações de mais obras já é quase 600. Tá? Então ele foi um espírita fora da curva, excepcional. Tá ele aí, para quem não conhece. Então qual foi a primeira obra dele? Foi vermelho, Cartas de uma Morta, azul, Nosso Lar, amarelo, Parnaso de Além Túmulo e verde, Além da Vida. Vermelho, azul, amarelo ou verde? Essa é difícil, né? Eu vou sentir, porque antes se abre. A mim disseram isso na acreditei, mas eu estou vendo agora que mas eu abri. Falta um. Uma mulher que responde, ixi, o verde, marcou mais um verde, além da vida. Não, só uma pessoa acertou. A primeira obra de Chico Xavier foi o Parnaso de Além Túmulo. O que foi essa obra? Essa obra chamou muita atenção, por quê? Ela era uma coletânea de poemas, era poesia. Ela trazia obras de 56 autores, poetas renomados, numa obra só. Era uma coletânea de acho que 200 poemas. Então, como é que um jovem de 23 anos, se eu não me engano, consegue escrever na forma que 56 poetas escreviam? Como é que justifica isso, né? Na escola ele já fazia, Miguel Paloso escrevia. Chico Xavier era realmente excepcional. É um espelho a ser seguido. Teve uma cena de Chico Xavier no filme. Tem uma cena que mostra isso aí. E na escola, fazendo psicografia na escola, no quadro. Né? Em termos de moral, resiliência, caridade, amor, é um espelho a ser seguido. Tá? Eu trouxe o sentido mais de nos espelharmos, né? Procurar buscar aí as obras de Chico. O Nosso Lar. Quem não conhece Nosso Lar? A obra que foi para os cinemas. Estão fabricando, estão fazendo 3, né? Vai falar de algum jogo. Acho que eu assisti umas 6 vezes. Então quem não conhece, vamos conhecer. Eu vou conhecer. Ainda hoje. Vamos para a próxima. Muito bem, muito bem. Próxima. Quais as 3 partes essenciais das quais o homem é formado? Nós somos formados de 3 partes. Se eu não me engano, Gustavo falou. Qual o nome delas? Vamos lá. Vermelho, corpo, perispírito e cordão de prata. Azul, perispírito, corpo e alma. Amarelo, cordão fluídico, corpo e alma. E verde, corpo, duplo etérico e cordão de prata. Precisa ser em sequência ou tanto faz? Não, tanto faz. Tanto faz? Só basta a composição. Quais são as 3 partes integrantes do homem? Faltam 2. Estou dizendo agora, quem sabe você que era aquele? O cordão de prata foi superior. Espírito, corpo e alma. Errei porque eu quis. Ó, resposta azul: perispírito, corpo e alma. Difícil. Mas eu Ó, errei vou porque eu explicar. É pelo sequência. Vou comentar. Primeiro, isso que a gente está aqui, nós estamos aqui, é chamado de corpo físico. É o primeiro, né? Corpo físico
Tudo bem? É o primeiro. No outro lado nós temos o chamado espírito. Espírito não tem forma, espírito é energia. Imagina, só por questão de visualização, uma bola de luz, de energia. Esse é o chamado espírito, é lá onde fica a nossa consciência. Nós somos espírito. Tudo bem? Só que esse espírito não tem forma. Essa forma de luz, ela tem que se ligar de alguma maneira a essa forma grosseira, que é a carne. Quem faz essa ligação do sutil, da luz, com o grosseiro físico, é o chamado perispírito. Quando nós falamos que nós vimos um vulto, ou uma aparição, quando nós vimos um espírito, na verdade, nós vemos a forma perispiritual. É como se fosse uma roupa que o espírito está vestindo. Tudo bem? Quando nós vemos um vulto, uma alma, né? Uma aparição, um fantasma, nós visualizamos o chamado perispírito daquele espírito. Tudo bem? Agora, vamos dar alguns termos. Cordão de prata e cordão fluídico é a mesma coisa. O que é isso? Quando nós estamos encarnados, nós temos uma ligação do corpo físico com o perispírito. Literalmente, chama-se, né, os médicos veem como forma de um cordão. Nós de um termo de cordão prateado. Quando nós dormimos, nós nos desligamos do corpo. Nós chamamos de desdobramento. O nosso perispírito sai do corpo físico quando a gente dorme. Vocês acreditam? Eu acredito. Eu acredito. E quando o nosso perispírito, junto com o espírito, vai se desligar do corpo, ele vai ter experiências de acordo com a nossa afinidade. Se eu faço uma prece, se eu tenho bons pensamentos, muito provavelmente eu vou para um lugar bom. Agora, se eu vou dormir pensando em coisa errada, em vícios, enfim, em vícios, pensamentos negativos, muito provavelmente eu vou para um lugar errado. Daí a importância de fazer prece, rezar, de dormir e ter boas ações. E uma coisa é certa, esse cordão, ele não se rompe. Ele é a ligação entre o corpo físico e o corpo perispiritual. Quando é que ele rompe? Quando nós morremos. Quando tem esse desencargo. E outro comentário, né, que eu falei de espírito, mas não falei de alma. E o que é alma? A alma é o espírito quando está na carne. Se o espírito está fora da carne, não está encarnado como nós estamos, eu vou chamar de espírito. Se esse espírito está na carne, então eu chamo de alma. Tudo bem? Próxima. Esse aqui eu já falei a resposta, eu já disse a resposta. O que é mediunidade? O que é mediunidade? Vermelho. Capacidade de alguns encarnados que permite a comunicação com os espíritos. Azul. Capacidade de alguns encarnados de ver os mortos. Amarelo. Capacidade de alguns encarnados de ver o futuro. E azul. Aquilo que está entre espírito e corpo. Vermelho, azul, amarelo ou verde. Falta um. Resposta: vermelho. Capacidade de alguns encarnados que permite a comunicação com os espíritos. Eu não usei o termo permite a comunicação, usei o termo um pouco antes, né? Mediador. O médium é aquele que permeia o lado espiritual com o lado físico, né? Então ele que permite a comunicação com os espíritos, tá? Esse eu tinha explicado, vermelho, tudo bem? Quem marcou o verde? Aquilo que está entre o espírito e o corpo. Aquilo que está entre o espírito e o corpo
é o perispírito que eu comentei na questão anterior. É o perispírito. Tá? Não tem DH para passar hoje. Não tem problema não, aqui é para aprender mesmo. Vamos para a próxima. Crença na possibilidade de reencarnar como animal. Vou repetir, tá? É verdade, faltando. Vai aparecer. Crença na possibilidade de reencarnar como animal. Essa crença de que eu posso voltar como animal, ela é chamada de vermelho, agênere, azul, panteísmo, amarelo, metempsicose ou verde, palingenesia. Então só termo difícil agora, viu? Essa aqui é ciência. Vamos discutir os 4. Vermelho, azul, amarelo ou verde? Faltam 2. Como é que dá processo? Eu acho que só essa resposta. Opa, falta 1. Travou a... Acredito não. Opa, mas apareceu. Resposta: metempsicose. Nunca nem ouvi falar. Antes de entrar nesse termo, nesse mérito de nomenclatura, nós, espíritas, acreditamos que eu posso voltar a encarnar em animal? Sim ou não? Eu posso voltar como um lobo, como estava na figura? Se for, já fui ligado. Mas e se eu for para experimentar ser carnívoro e viver correndo no meio da rua, no meio da floresta? Não seria uma experiência, não? Igual um animal? O que vocês acham? Eita, e agora? Se é uma psicose, falou psicose, eu acho que é totalmente. Como espírita, né, nós não acreditamos que podemos voltar a animais. Tá? Não, nós acreditamos que tudo evolui. Se eu sou humano, eu já tenho raciocínio crítico, eu tenho sentimento, eu tenho, busco evoluir, busco qualidade. O animal, em termos evolutivos, ele não tem consciência. Você pode dizer, não, mas tem um cachorro que é muito inteligente. Não tem problema, mas um cachorro não faz o que o humano faz. Em termos evolutivos, a classe animal está abaixo da classe homem, classe humana. Tudo bem? Se tudo evolui e eu volto a ser animal, eu estou voltando para o instinto, eu estou regredindo. Então nós, como espíritos, acreditamos que eu não posso encarnar como animal. Se eu reencarnar como animal, protege. Não vai acontecer não. Tá? Mas falando assim, os nossos amigos, os budistas, shintoístas, eles acreditam que sim, é possível encarnar como animal. Pensando na questão da vivenciar, da experiência. Ah, mas não tem problema. Para nós, não. Metempsicose não é possível para nós. Agora vamos explicar os outros termos. O termo palingenesia, o que é isso? Palingenesia está ligado à reencarnação. Se eu acredito que é possível reencarnar, o nome disso é palingenesia. Vamos para o outro. Agênere. Agênere é aquilo que não foi gerado, aquilo que não nasceu, não cresceu, não se desenvolveu. Simplesmente surgiu. Não houve gênese. Onde é que tem isso? Já vai chegar a parte dos efeitos físicos. Quando um espírito se plasma na forma de efeito físico,
vou mostrar a foto já já. Ele não teve uma geração, ele não nasceu, não cresceu, não reproduziu, não cresceu, ele simplesmente surgiu daquela maneira. Não teve gênese. Para esse espírito que simplesmente surgiu daquele formato, plasmado aqui na frente, que todo mundo poderia conseguir ver, ele é chamado de agênere. Tudo bem? Ele simplesmente surgiu, apareceu daquela maneira. Dá-se o nome de agênere, que não nasceu. Ok? Outro termo é o panteísmo. O panteísmo está lá no Livro dos Espíritos, fala um pouco sobre isso. Fala também no Evangelho, se eu não me engano. Não, no céu e inferno. O que é o panteísmo? É uma teoria, é uma crença que se diz que tudo é Deus. Eu sou Deus, você é Deus, o grão de terra é Deus, tudo que existe no universo é Deus. O que vocês acham? Isso é verdade? É aceitável ou não? O que vocês acham? Vocês concordam com isso? Com o panteísmo? Kardec, melhor, os espíritos, vamos falar lá no Livro dos Espíritos, eu não sei qual a pergunta, não decorei, mas vai dizer que isso não é possível, nós sermos Deus. Porque quando eu digo que eu sou Deus, eu estou igualando aquele que criou com a criatura. Eu estou igualando também aquela pessoa que está no caminho do crime, que matou, que roubou, eu também estou igualando aquela pessoa a Deus. Se Deus é onipotente, é inteligência suprema, é algo que eu não consigo nem descrever, como ele vai ser um simples eu? Entende? É por isso que nós, eu falo do Livro dos Espíritos também, tá? Não, o panteísmo também, ele é descartado por esse motivo, tá? Deus está acima de toda e qualquer coisa que você imaginar. Nós somos muito pequenos mediante a imensidão de Deus, tá? É por isso. Verdadeiro ou falso? Os médiuns de efeitos físicos são aptos a produzir fenômenos, como movimento de corpos inertes, ruídos, etc. Quando eu falo movimento de corpo, o que é? Está lá um corpo parado, de alguma maneira ele vai lá e cai, quebra, sozinho. Isso é movimentado. Barulho dentro de casa. Quem causa isso é chamado médium de efeito físico. Verdadeiro ou falso? Os médios de efeitos físicos são aptos a produzir fenômenos como movimento de corpos inertes, ruídos, etc. Falta um. Opa! Verdadeiro. Muito bem, verdadeiro. Todos acertaram. Pronto, pelo menos eu acertei. Muito bem. Aprendi. Sim. Aprendi. O médium de efeito físico. Lembra que eu falei, né, lá no começo sobre as mesas girantes? Que ela levantava, ela rodava, ela batia para dar respostas, ela fazia batidas. Tudo isso que eu citei são chamados efeitos físicos. Isso só é possível com um tipo de mediunidade especial ou diferenciada, que é os efeitos físicos. O médium que é de efeito físico, ele libera mais ectoplasma, já a gente vai discutir sobre isso, é um fluido chamado ectoplasma. Ele libera muito mais do que uma pessoa normal. Todos nós liberamos ectoplasma. A diferença é, eu libero uma gotinha, conta-gota. Um médium de efeito físico libera uma hidrelétrica, uma represa inteira. A diferença está aí. Tá certo? Mas todos temos sim ectoplasma, todos liberamos. Mas é muito pouco frente a um médium de efeito físico. Tudo bem?
Qual das opções abaixo melhor define a mediunidade de efeitos físicos? Vermelho, a capacidade de se comunicar com os espíritos através da escrita. Azul, habilidade de sentir as energias dos outros. Amarelo, movimentação dos objetos. Ou verde, capacidade de prever o futuro. Essa foto, observe que ele está voando, né? A gente chama de volitar. Já eu comento sobre ela. Eu não sei, não. Opa! Amarelo, sim, movimentação de objetos. Essa movimentação de objetos é o caracteriza principalmente os efeitos físicos. Exatamente, foi comentado antes. Ó, antes de comentar as respostas, falando daquela foto. Aquele rapaz que estava volitando, ou voando, como queiram chamar, tá? Ele é chamado Daniel Hong. Ele foi um médium da época de Kardec, em que ele realizava efeitos impressionantes, como desse de voar. Os espíritos colocavam a energia dele que fazia ele voar. Ele levitava, ele realmente volitava. Tem essa história que quando ele era bebê, no berço, ele queria pegar um brinquedo que estava no chão, o brinquedo vinha voando. Ele puxava. Foi um dos maiores médios da história, Daniel Hong. Naquela época, né, os efeitos físicos eram muito mais evidentes, na época de Kardec. Para quê? Para mostrar os fenômenos na época. Para chamar a atenção sobre os espíritos. Tá? Falando um pouco das outras respostas, né? Vermelho, capacidade de se comunicar com os espíritos através da escrita. Acho que foi a segunda pergunta. Quando fala de escrita, como da mediunidade mesmo? Psicografia, a escrita. Habilidade de sentir as energias dos outros. É chamado de médium sensitivo. Sentir as energias de contato. Teve um lugar. Ixi, Maria, pesou agora. Energia. Me arrependo todinho. Né? Isso é um médium sensitivo. Verde. Capacidade de prever o futuro. Eu também comentei isso. Meu nome? Premonição. Capacidade de prever o futuro. Tá? São mediunidades, além do efeito físico, que estão descritos no livro dos médiuns, tá? Na segunda obra de Kardec. Próxima. Outro tipo de mediunidade, ó. Faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Como assim? Eu pego esse copo aqui, passo a mão nele. Eu seguro aqui um copo. Ixi. Esse copo aqui passou pela mão de Dom João VI. Ele gosta de beber vinho. Ele costuma jogar esse copo no chão, mas nunca quebrou. Só de pegar no copo. Isso é um tipo de mediunidade. Qual o nome dessa mediunidade? Vermelho, psicometria. Azul, psicofonia. Amarelo, psicopictografia. O verde, parapsicologia. Vermelho, azul, amarelo ou verde? Dá para eliminar alguns aí, né? Falta um. Opa! Foi equilibrado, viu?
3. Ó, resposta: vermelho. Psicometria. Quem tinha psicometria? Chico Xavier. Chico Xavier, quando ele recebia cartas, milhares e milhares de cartas, ele só pegava assim, olhava assim no bolo, passava a mão e ele, essa aqui vai. Ele separava, respondia isso. Ele ia abrir a carta. Ele já sabia que a intenção era uma intenção louvável e que merecia uma resposta. Que aquela pessoa que estava escrevendo tinha sentimento de merecimento, enfim. Ele conseguia sentir o que estava, chegava num lugar, só de naquele lugar ele visualizava o que aconteceu naquele lugar. Aí sim é um nível de mediunidade extraordinário, né? Esse tipo de mediunidade. Você sentiu o que aconteceu com o objeto, em alguns lugares, só de tocar, incrível, né? É chamado de psicometria. Psicofonia é o intermédio através da fala. O médium capta a mensagem através do espírito e o médium, com o vocabulário dele, com a interferência dele, vai transmitir essa mensagem através da fala, tá? Psicofonia. A outra, psicopictografia. Alguém sabe dizer o que é isso? Psicopictografia? O que é isso? Mas não é psicografia, não? É ligado a desenho. Desenho, né? Pintura e desenhos. É chamada de psicopictografia. Tá? Tem um médico, já desencarnou, Gasparetto. Quem quiser procurar, Gasparetto foi lá no jogo, na década de 90. E é incrível. Ele pinta o quadro ao vivo. Pintores famosos transmitem pinturas através dele. Ou melhor, transmitiam, né? Ele já desencarnou. Mas depois procurem. É Luiz Gasparetto. O nome dele é muito interessante. Anotar também. Gasparetto. Só o Gasparetto. É, dá para encontrar. E o último é para a psicologia. Existe a psicologia que nós estudamos, nós entendemos a ciência, a psicologia. Tudo aquilo que está além da ciência recebe o nome de para, é além de. É aquilo que você não consegue explicar. É o nome para a psicologia. Tá? Não tem nada a ver com mediunidade, é além de. Tá? Deixa a hora. Qual o principal objetivo da reencarnação no planeta Terra? Para que eu estou aqui, nesse momento? Vermelho, oportunidade de vingança. Azul, desfrutar da vida material sem preocupação. Amarelo, reencontrar os espíritos simpáticos. O verde, evolução espiritual. E a frase bonita também está aqui, né, no quadro. Nascer, morrer, renascer e progredir, sempre tal é a lei. Essa frase está escrita lá no túmulo de Allan Kardec, lá na França. Tem umas expedições, né, para conhecer os locais onde Allan Kardec fez na França. Falta um. Resposta: evolução espiritual. Eu acertei. Estamos na Terra para evoluir. Disse que evoluímos em duas asas. A asa da moral é me tornar melhor, e a asa do intelecto é me tornar mais inteligente. Tá? É para isso que nós estamos aqui. Quem está fazendo isso? Reflitam, reflitam. Será que eu estou fazendo isso? Me tornar melhor moralmente e mais inteligente. Próxima. Qual o nome do centro de força destacado na imagem? Para quem não está vendo, é aqui, ó. Tá? Aqui. Vermelho, coronário. Azul, cardíaco. Amarelo, laríngeo. Ou verde, plexo solar. Coronário, cardíaco, laríngeo ou plexo solar.
Vai aqui na altura da garganta. Laríngeo, a grande maioria marca como laríngeo. Muito bem, laríngeo. Quem começou a estudar sobre centros de força, na verdade nós chamamos de chakras, segundo a teoria oriental, os hindus, os shintoístas, enfim, o pessoal do Oriente, que começaram a estudar sobre chakras. Quando veio para o Ocidente, Kardec, os espíritos deram o nome de centros de força. André Luiz fala muito de centros de força. E nós conhecemos, pela literatura, 7 principais, que são eles, de cima para baixo. Aqui, coronário, primeiro. Depois, aqui, frontal. Aqui, laríngeo, que foi o da pergunta, né? Laríngeo, descendo um pouco mais. Aqui, cardíaco. Aqui, plexo solar. Baixando um pouco mais, na região reprodutora. Qual o nome? Sou o tempo dos casos, vai dar uma vida. Peraí que agora eu esqueci, vou pensando. Peraí, calma aí, plexo, vamos lembrar. Plexo solar. Só quero lembrar a gente, né? Eu quero lembrar o nome de todo mundo que chama. Tô dizendo, DDH tá avançado. Esqueci. Vamos chamar de chakra sexual. É da região sexual. Tá? E mais abaixo, na região do cóccix, descendo, né? Descendo para baixo, é o básico. Tá? Chakra sexual. Tem muito nomezinho que eu vou lembrar. Mas enfim, é o chakra sexual. Tudo bem? Esses 7 chakras já são estudados há milhares de anos. Lá pelos hindus, pelos budistas. Tá? E aqui vem o nome de centros de força. Tudo bem? Próximo. Prometo que está acabando, vamos correr aqui. Mais 5 minutinhos. Qual o papel do ectoplasma na mediunidade de efeitos físicos? O ectoplasma, acompanha aqui a foto, tá? Lá atrás, eu tenho lá Divaldo Franco, do lado dele tem Divaldo Vieira, expelindo um negócio branco pelo nariz. Aqui, eu tenho aqui Peixotinho, liberando um fluido branco pela boca. Atrás dele é um espírito plasmado, como eu chamei de agênere. Apareceu aí atrás dele. Do lado dele, Chico Xavier. Isso é chamado efeito físico. Qual o papel do ectoplasma? Vermelho é a fonte de todos os poderes psíquicos. Azul não tem relação com mediunidade. Amarelo é utilizado para produzir fenômenos físicos. E verde é apenas uma crença popular, sem base científica. O ectoplasma é esse fluido que sai pelos orifícios do médium. Pode ser pelos olhos, pela boca, nariz, ouvidos. Resposta: amarelo é utilizado para efeitos físicos. Tudo bem? O ectoplasma foi estudado, esse nome ectoplasma, ecto significa afora ou externo, plasma significa que tem forma. Quem deu esse nome foi Charles Michel, também lá da época de Kardec. Muito tem-se, assim, descrença se isso é verdade ou não. Por quê? Porque hoje em dia os mágicos e hipnotistas conseguem reproduzir isso aí que eles fizeram lá no início da década de 90. Tá? Então isso leva muito à descrença contra o fenômeno. Se me perguntar, eu acredito. Mas por que ninguém vê mais hoje em dia? Porque naquela época a intenção era procurar adeptos, era mostrar o fenômeno, mostrar que existe aquele fenômeno. Hoje em dia não tem mais esse interesse não. A reencarnação, os espíritos já estão à mostra, já estão aí. Quem não acredita não tem problema, cada um no seu tempo. Quando desencarnar, vê o que acontece. É, perfeitamente, é por isso. Eu vou pular para o final, tá? Pronto. Agradecemos a participação de todos, espero que tenham gostado. Vamos olhar aqui o pódio.
Em terceiro lugar, Pedro Juan. Segundo lugar, Aline. E em primeiro lugar, Raíssa. Parabéns aos três, parabéns, Raíssa. Espero que tenham gostado. Foi uma experiência e obrigado pela atenção. Em nome de todos aqui, nos agradecemos ao Pai pela renovação de trazer a cada uma dessas colocações que foi muito importante, né? E agora, para a gente adiantar aí o passo e tudo, convido a Niraí para fazer a prece final. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer ao Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estarmos hoje aqui, nesse domingo, para auxiliar a Tua Palavra, Senhor, a todos aqueles que estejam presentes. A assistência espiritual, que todos aqueles que puderam ser ajudados, nós só agradecemos e agradecendo também pelo nosso dia, pela vida, por todos aqueles que aqui não puderam estar, que o Senhor possa abençoar e que Jesus possa nos proteger até as suas casas, as pessoas que aqui estão, com a tua proteção, a proteção espiritual, e que Jesus possa nos abençoar mais uma vez. Graças a Deus. E agora vamos para o passo